Ponho-me aos pés da tua cruz, desejo ser lavado por teu sangue e ver sair das tuas chagas sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Ponho-me aos pés da tua cruz, desejo ser lavado por teu sangue e ver sair das tuas chagas sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Teu sangue cura, Senhor, teu sangue cura no amor, teu sangue tem poder para curar-me. Teu sangue cura, Senhor, teu sangue cura no amor, teu sangue tem poder para curar-me. Graças e louvores se dê a todo momento Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Estamos diante de nosso Senhor Jesus Cristo, iniciando mais uma semana de oração, de confiança na misericórdia divina. Nós vamos rezar por todas as pessoas que têm nos pedido oração, aquelas que se confiam em nós. Vamos rezar hoje pelo aniversário da Verônica Aparecida, que está conosco rezando este santo texto. Queremos rezar por todos os enfermos, todos os doentes, os que foram contaminados com coronavírus, todos os enfermos que nós conhecemos, pedindo a misericórdia do Senhor, e o Senhor os alcance com a sua infinita misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à missão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.
Amém. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Vamos rezar hoje nas intenções que já estão sendo apresentadas nos comentários dessa live, pela vida da Ayana, da Aline Almeida, da Rosângela, da Fernanda, que pede pelo seu marido Lúcio Antônio, a Tainara, que pede pelo aniversário do Calão Victor, coroinha da nossa paróquia, a Maiara, que pede oração pela vida do seu irmão Cauã, a Marta, que está conosco rezando, o Hugo, a Aline, a Luísa. A Aline pede orações pelos 8 anos do Davi Lucas, pela sua família. A Maria Aparecida Almeida, que pede oração pela sua família. A Eliane pede oração pela recuperação de Gilvânia Aparecida da Silva. Maria Aparecida pede oração pelos seus filhos. A Annelise pede oração pelo aniversário do Davi Luca. Muitas pessoas rezando pelo Davi Luca aqui hoje, né? Aniversário do nosso coroinha, rezando por ele. Regina pede oração pela sua família, pelo Ricardo Souza e a Maria Rita. Maria Aparecida pede oração pelos seus netos, Alexander e Davi. Rosângela pede para a família Basílio, Romeiro e Barbosa. O Érico pede oração pela sua família. A Rosângela pede pelos seus filhos, noras e netinha, Ana Laura. Gracinha pede pelos seus filhos e netos. A Terezinha Carmo pede oração para ela e para a sua família. Maria Aparecida Ribeiro pede por toda a sua família e amigos. Gláucia Leite pede pelo Alain, pela Valentina, pela Lorena e pela Gláucia. Adriana pede pelos seus amigos e familiares, em especial pela saúde do Padre Ronaldo. Desde já nós agradecemos todos os que rezam pelos padres, pelos seminaristas. A Nilda pede oração pelos seus familiares que estão no Brasil, pede oração por ela, que está em Portugal, pede a misericórdia do Senhor. Nilda, nós rezamos por você, pelas suas intenções nesse momento. A Sueli Ferreira pede pela sua família e pela comunidade Nossa Senhora de Fátima. A Fabíola pede por toda a sua família. A Terezinha pede oração para a sua família e para o mundo inteiro. A Lucrécia Borges pede pela sua família, pelo mundo inteiro e pela Igreja Católica. Amém. Católico que reza pela nossa Igreja. Ana Maria pede por todos os profissionais de saúde. Ainda pede pelos idosos, pelas crianças. A Nina, que pede oração pela conversão dos seus filhos e netos. Ana Maria pede pela mensagem de Regina Aparecida Alves e pela sua família. A Rosângela Reis pede pela sua família e por todos os seus afilhados. A Luzia pede a misericórdia de Jesus pelo fim dessa pandemia. Eva pede pela sua família. A Kelly pede pelo seu filho Miguel. A Dilceia pede por todos os profissionais de saúde e pela sua família. A Ana Cláudia, que reza pela sua família em Aracaju. Rezamos por todos os nossos amigos conterrâneos aí de Aracaju. Nesta hora da divina misericórdia, que o Senhor alcance a oração de cada um, sobretudo os que sofrem. Rezo por todos os meus conterrâneos, lá de São Miguel do Aleixo, pela minha família, pelos meus irmãos, minhas sobrinhas, cunhados e cunhadas, tios e tias, primos, por todos os que estão no Sergipe, rezando conosco, rezando pela Marinéia, que pede pelas famílias do mundo inteiro.
pela Maria de Fátima e pela sua família, pela Betina Héctor, que reza pela sua família. Juntamos a nossa oração ao coração misericordioso de Jesus com confiança, com esperança, digamos: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Você pode colocar suas intenções no comentário dessa live, pode também compartilhar para que outras pessoas rezem conosco, estejam em sintonia. Compartilhe no seu Facebook para que as pessoas possam rezar conosco, dobrar os joelhos diante do Santíssimo Sacramento. Jesus, nosso Deus amado, possamos estar em oração o mundo inteiro, em oração pelo fim dessa pandemia. Quero rezar esse mistério por Luiz Fernando, que pede por todos os sacerdotes, que pede pela saúde do mundo inteiro. Valdeli, que pede por toda a família, pelos padres Ronaldo e Samuel, muito obrigado. Betinha pede pelos desempregados, pelos doentes e pelo fim dessa pandemia. A Ana Cláudia pede pelas crianças de todo o Brasil. A Flávia Arantes pede pelo aniversário do seu filho Cauã Victor. Camila Correia pede pela não liberação do aborto, que será julgado no dia 24. Camila, nós estamos com você nesta oração, pedindo a Jesus sacramentado que ele esmague todo mal contra a vida que o STF está tentando fazer. Jesus é mais forte do que a morte, ele ressuscitou, ele vive, ele é vencedor. Clamamos nesse instante a misericórdia de Jesus, para que ele mais uma vez nos dê essa vitória, a vitória pela vida, que o aborto não seja legalizado. Estamos juntos nessa oração, querida irmã Camila. Queremos rezar pela Nayara e sua família, pela Terezinha de Jesus, que pede oração pela sua tia Maria Inês, a Wanda de Volta Redonda, queremos rezar por ela, pela sua família, pela Maria de Lourdes, que pede por todos os enfermos. Janaína pede pela saúde e proteção da sua família, pela saúde dos seus avós, de todos os que precisam de força neste momento. A Tainara pede pela sua família e amigos, especialmente por todos os desempregados por conta do coronavírus. Rezando pela Aline da Cunha Bruno, pela sua família, pelo seu pai, sua mãe, seus familiares. A Betinha pede pela conversão dos pecadores, para que o Senhor aumente a nossa fé, pela alma de seu pai Itamar, que hoje completa 44 anos, pelo Jairo, que pede pelas famílias do mundo inteiro, a Maria José, que pede ao Senhor misericordioso, que Ele possa mostrar uma vacina que possa ser contra este vírus. A Marilda pede pela sua família, Batista e Macedo, pela Dona Nancy e do Sagrado Coração de Jesus, rezando por todas as suas intenções. Rezemos juntos, irmãos.
irmãos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso Beatíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno, ó sangue e água que jogastes no coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nesse terceiro mistério, nós queremos rezar nas intenções do Santo Padre Papa Francisco, nas intenções do nosso bispo diocesano, dos nossos padres, diáconos, seminaristas, pelas vocações, pelas religiosas da nossa diocese, do mundo inteiro, nos consagrando a Jesus sacramentado, estando sob a sua proteção, pela nossa igreja, especialmente pelos que sofrem com a falta da Santa Eucaristia, rezando também pelas intenções de Tatiane Silva, Terezinha Sanglar, que pede pelo seu filho Haroldo, que está trabalhando como motorista de carreta, pelo Kleber, pela sua família, pela Lucília, pela Maria Oliveira, que pede pela sua família, a Helenice, Tatiana, que pede oração pelos seus familiares, pelo nosso país, pelos seus amigos e colegas. Ana Cláudia pede oração por todos os enfermos, em especial pela sua mãe, a Dona Mica, pela sua mãe e a Dona Mica, pela Tatiana, pela Andréia. Cléber pede pela alma da sua filha Maiara, que está completando 2 semanas que foi para o encontro do Pai. Que o Senhor console o coração do Cléber e da sua família e dê para Maiara um descanso eterno. A Helena pede por todos, o Pedro Henrique, que reza pelo seminário Nossa Senhora do Amor Divino, pelo seu bispo, pelos padres, por todas as vocações da Diocese de Necrópolis. A Aline pede pelas famílias Almeida, Abreu, Rodrigues, Borges, pelos nossos padres, Ronaldo e Samuel. Nós agradecemos todos aqueles que têm rezado por nós. Janaína pede pelo fim da pandemia, para que possamos nos unir novamente durante as missas, adoração e louvor. Ana Firmino pede por todos os padres que o Senhor nos conforte nesse momento tão difícil. A Tainara pede por todos os jovens que sofrem de ansiedade. E a Rosângela pede pelo fim dessa pandemia no mundo inteiro. Rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso Beatíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes no coração de Jesus,
como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nós queremos rezar esse quarto mistério por todos os comerciantes, especialmente aqueles microempresários, macroempresários que estão sofrendo com essa crise, por aqueles que tiveram que despedir os seus funcionários, por aqueles que tiveram que fechar as portas, por aqueles que sofrem por não poder trabalhar. Rezemos ainda pelos idosos e desempregados da Vila da Lucrécia. A Betinha pede pelos padres, Ronaldo e Samuel. Muito obrigado, Betinha. Nós agradecemos todos aqueles que rezam por nós, porque também para nós padres não é fácil ver as nossas igrejas fechadas. E o Senhor nos dê força para vencer esse momento. A Helena pede oração pela sua família, pelo mundo inteiro. A Dalze pede pela saúde e a proteção dos seus pais, seus filhos, por toda a sua família. Ana Cláudia pede pelos donos e funcionários do parque Nossa Senhora do Livramento, que vive de cidade em cidade, que o Senhor possa protegê-los. José Macedo pede pela sua família, pelas famílias do mundo inteiro. Maria Aparecida pede pelos padres, Ronaldo e Samuel. Regina pede oração pela nossa cidade, do Porto Real, pelos nossos sacerdotes, Padre Ronaldo e Padre Samuel. Maria Aparecida pede pelos padres também, tantas pessoas rezando por nós. A Selminha, esposa do Kleber, nós rezamos por você, Selma, nesse momento tão difícil. O Senhor Jesus misericordioso te alcance nesse momento. A Suzana Gonçalves, que agradece ao Padre Ronaldo por receber e reza por todos os padres, que o Senhor possa aliviar-nos das angústias. Reza pelas suas filhas Nathalie e Nicole. Ana Cláudia ainda reza pelos que estão na ativa, trabalhando, que o Senhor os proteja. Tatiana pede pela saúde dos padres, Ronaldo e Samuel, muito obrigado. Dilcinéia pede pela sua família. Lucimar pede saúde e recuperação de Maria Aparecida de Sá Silva, por toda a sua família. Tainara reza pelos padres, pelos nossos cerimoniários, pelos agentes da PASCOM, muito bem, rezando pelos agentes da PASCOM, que têm nos ajudado tanto, contribuindo muito com as nossas lives. A Dalce pede oração e proteção pelos profissionais de saúde, pelos que estão trabalhando no combate ao coronavírus. A Eva Lúcia pede pelas suas filhas. A Tatiana pede que Deus nos proteja, sobretudo a Eva, que trabalha na linha de frente. Deus te proteja, Tatiana, Deus te guarde. A Lucimar pede pela saúde de Miguel, por toda a sua família. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso Santíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jogaste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós.
Vamos rezar a pedido do Wallace, pelos padres da nossa diocese, seminaristas, pelo nosso bispo diocesano, Dom Luiz, pelos nossos bispos eméritos, João Messi e Dom Francisco Biazin, o Dom Francisco que ontem completou 52 anos de sacerdócio, em especial pelos padres, pelo padre José Antônio, da sua paróquia, muito bem. Rezando a pedido da Jéssica pela saúde de todos os que se encontram nos hospitais, pela Sinira Aleixo, pela Kelly, pela Rafaela Coppe, que está rezando conosco, e a Ana Cláudia, que pede orações de agradecimento ao Senhor, pelo seminarista Pedro, pela sua dedicação. Rezemos juntos, meus irmãos, esse último mistério do nosso texto. Terezinha pede pelos idosos, pela nossa igreja, para que nunca desistamos de levar o Senhor, de lutar, de dar as mãos e lutar. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Vamos pedir ao Senhor que abençoe a nossa água, o nosso sal. Você pode apresentar ao Senhor a sua água, o seu sal. Pedindo ao Senhor que abençoe, que purifique, por meio desta água, que você possa receber a proteção de Deus. O nosso auxílio está no nome do Senhor, Que fez o Fez céu e a terra. Senhor nosso Deus, velai sobre o vosso povo, e ao celebrar a maravilha da nossa criação e a maravilha ainda maior de nossa redenção, dignai-vos abençoar esta água que vosso povo vos apresenta. Fostes vós que a criastes para fecundar a terra, para lavar nossos corpos e refazer nossas forças. Também a fizestes instrumento da vossa misericórdia. Por ela libertastes o vosso povo do cativeiro e aplacastes no deserto a sua sede. Por
Por ela os profetas anunciaram a nova aliança, que era vosso desejo concluir com os seres humanos. Por ela, finalmente, consagrada pelo Cristo no Jordão, renovastes pelo bem do novo nascimento a nossa natureza pecadora. Que esta água seja para nós uma recordação do nosso batismo e nos faça participar da alegria dos que foram batizados na Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos abençoar também o sal, para que você possa misturar a água, o sal na água e aspergir a sua casa. Deus de bondade, abençoai este sal que mandastes o profeta Eliseu lançar a água para torná-la fecunda. Fazei, ó Deus, que por toda parte, onde esta mistura de água e sal for aspergida, seja afastado todo o ataque do inimigo e guarde-nos constantemente a presença do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Nós vamos agora pedir a bênção do Santíssimo Sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. A Deus uno et trigo alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu destes o pão, aleluia, que contém todo o sabor, aleluia. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nesse admirável sacramento, nos deixaste o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós servireis e reináis com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos nos preparar para recebermos a bênção do Santíssimo Sacramento. Você que está em sua casa, pode se colocar nos joelhos.
esta noite e dia aos seus pés em humilde oração. Graças e louvores se deem em todo momento Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Meus queridos irmãos, logo mais às 18 horas teremos a nossa Santa Missa transmitida pelo Facebook da nossa paróquia. Nós queremos mandar um abraço, as nossas orações por todos os nossos paroquianos que estão conosco rezando por meio do Facebook. Nós estamos unidos na oração. Deus nos permita em breve nos encontrarmos para a Santa Eucaristia. Então, logo mais às 18 horas nos encontraremos para rezarmos a Santa Missa. O desejo